Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo prazer da sua presença comigo. Fico agradecido. E hoje nós vamos ver sobre algo que é muito importante também. No dia a dia sempre temos alguma coisa interessante para o nosso próprio bem. Por que comer? Olha, por que comer? Você já parou para pensar que nos dias atuais as pessoas estão preocupadas com uma onda de fome que está crescente, alastrando, em uma perspectiva de alastrar todo o planeta? Você já parou para pensar nisso? Já ficou um pouquinho temeroso, um pouquinho receoso com relação a essa situação? Então, verifica que eu tenho aqui dados que vai lhe mostrar uma cena completamente diferente. De acordo com dados do DataSUS, entre 2008 a 2017, 9 anos, tá certo? 2017, ano dos últimos dados. Esse foi o período em que foi apresentado os últimos dados. Consolidados, o Brasil registrou 63.712 óbitos por complicações decorrentes de desnutrição. Esses dados eu peguei, a data foi, eu tenho aqui, foi no dia 11/7/2022. Agora, se você for considerar, 63.712 óbitos em 9 anos, deu uma média de 6.371 óbitos por ano. Isso significa que dá uma média de 17 óbitos por dia no Brasil. Desnutrição. Isso significa dizer, em outras palavras, discreta e educadamente, fome. Tá certo? Agora, verifique o seguinte, o contraste que nós temos para apresentar. Agora é que é a hora interessante. Estudos, o consumo de ultraprocessados provocam 57 mil mortos por ano no Brasil. E agora, você está notando que se você pegar o número de 63.712, daria 6.371 por ano óbitos por fome, por desnutrição. E você pegar 57 mil em um ano, vai dar uma média de 156 pessoas por dia morrendo por se alimentar de uma forma inconveniente, por ultraprocessados. No meio desses ultraprocessados, também se admite que um índice dessas pessoas estão morrendo por excesso de alimento. Problemas de saúde provenientes de excesso de alimento. Agora, isso significa uma média desproporcional. Você está notando que morre mais por comer errado do que por falta de comida. Morre mais por comer demais do que por falta de comida. Mas é importante considerar o seguinte, que diante dessa situação, há necessidade não só de se preocupar com alimento para as pessoas, mas a necessidade de se preocupar em instruir as pessoas de uma forma para se alimentar corretamente. Esse é um ponto importante. Não adianta você ter o alimento e estar morrendo por não saber usar o que tem. Essa é a situação dolorosa, tá certo? Agora, verifique também o seguinte, nós entendemos que há necessidade de alimento, mas entendemos que há um índice maior de pessoas morrendo não por necessidade, mas por usarem de forma errada e inclusive usar alimentos de forma errada, que são os ultraprocessados. Agora, como alimentar-se bem? Se nós fôssemos falar sobre esse assunto, o que devemos ensinar sobre esse assunto, como alimentar-se bem? Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, na semana anterior nós postamos um vídeo desse, como alimentar-se bem. E é muito importante, você vai poder assistir. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link, não só de como alimentar-se bem, mas como regularidade no comer,
que é importante também para a saúde, e como evitar as enfermidades. 3 vídeos que você não pode deixar de assistir, se é que você não assistiu ainda. E se assistiu e quiser, pode assistir de novo, porque vai ficar fresquinho na mente. Isso é muito importante, tá certo? Agora, verifique um outro ponto. Hoje nós vamos falar por que comer. Por que comer? Muito importante para a saúde é saber por que comer. Está notando que interessante? Agora, se surgisse a pergunta, por que comer? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua colocação para essa pergunta? Por que comer? Por que você comeu? Ou por que você vai comer? Por que você está comendo? Olha, eu tenho aqui algumas colocações que normalmente são apresentadas por pessoas. Vamos dar uma olhadinha? Alguém diz assim, porque está gostoso. Ou porque estava gostoso, por isso que eu comi. O fato do gostoso não é a resposta simplesmente suficiente. Por quê? Muitas pessoas estão comendo gostoso e não é o certo para a saúde. Porque é um gostoso sem qualidade nutricional. Está notando como que é as coisas? Então esse é um fator. O gostoso tem que ser gostoso, mas não pode perder o valor nutritivo. Esse é um ponto muito importante. Tem que ser o gostoso, mas tem que ser um gostoso saudável e também um gostoso na hora certa, na hora própria. Não é simplesmente ser um gostoso e acabou e vai desse jeito mesmo e pronto. Não. Se for um gostoso na hora imprópria, não funciona. Se for um gostoso sem valor nutritivo, também não funciona. Outra resposta que tem se dado é o seguinte, porque me ofereceram. Então eu aceitei, foi simplesmente por isso que eu comi. Essa não é uma alternativa boa. Quando lhe oferecer, você tem que levar em consideração um fator. Está na hora de você tomar sua refeição. Eu achei interessante uma criança, ele com 6 anos de idade, quando ele tinha aprendido da família, o estilo de vida saudável, e ele botou muito bem na mente, a família era bem programada em termos de saúde. E quando ele chegava em uma casa, se ele olhasse, se oferecessem a refeição e ele observava o que tinha para comer e olhava o horário. Se fosse dentro do horário da refeição dele em casa, aí ele ia comer. Ia comer se fosse a comida que ele podia comer. Caso contrário, ele educadamente agradecia e corria para casa para tomar refeiçãozinha em casa. Lá ele tinha o saudável em quantidade proporcional e na hora certa. Esse é muito bonito, essa experiência que eu vi. Isso foi de um garoto na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Então, quando lhe oferecer, você tem que considerar uma coisa. Eu faço assim quando me oferece. No vídeo anterior até fiz uma menção de uma história dessa, de uma experiência dessa. Me oferece, olha, eu sabia que você vinha, eu preparei esse bolo especial para você, dentro dos padrões de saúde. Você vai gostar, não tem o que desabona. Muito bem, eu posso aceitar, eu digo, mas nenhuma condição. Se você colocar em uma embalagenzinha e eu vou levar para tomar junto com a minha refeição em casa. Se você concordar, eu tenho o maior prazer de levar. Levo, chego em casa, tomo junto com a minha refeição, depois ligo, agradeço, a pessoa fica feliz. Está notando como que é? Não transgrido e fica dentro dos padrões. Agora, há quem diga que vai comer ou que comeu porque estava com fome ou está com fome. Essa não é uma resposta muito segura também, nós temos que considerar alguns fatores. Você pode estar sentindo necessidade de comer, mas tem 2 fatores. Primeiro, se é realmente a necessidade, o horário próprio de comer, você tem que observar se a alimentação que você vai tomar é nutritível, é saudável, para atender a sua necessidade. Não é simplesmente comer por comer. Estou com fome e vou comer. E aí vai qualquer coisa, não vai ter saúde do mesmo jeito. E outra coisa, se você está sentindo a sensação de fome, conforme nós ensinamos no vídeo anterior, pode ser que não seja fome, seja a esvaiez. Isso você vai descobrir através do horário. Se você está sentindo essa sensação, mas não deu as 5 horas ainda entre uma refeição e a outra, então tome água, porque você vai amenizar essa sensação e vai superar. Nos primeiros dias você pode estranhar um pouquinho,
mas depois você vai entender e vai se adaptar de uma forma agradável. Agora, tem um fator importante. Então nós vimos alguns justificativas que as pessoas apresentam para comer. Agora vamos ver o que Deus pede de nós. Aqui é que é importante. Nós já lemos esse texto das Escrituras Sagradas em outras ocasiões, mas vamos dar um toquezinho rapidinho para você outra vez. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está anotando? Então esse é o ponto importante. Se alimentar para a glória de Deus. Para você fazer isso, você tem que entender. Você tem que ter uma alimentação que seja apetitosa, né? Tem que ser gostosinha, tem que ser saudável, tem que estar na hora certa. Está notando? A quantidade proporcional, a variedade, são coisinhas importantes, tá certo? Não é comer para viver. Não é assim que nós temos que fazer? Comer para viver. Esse é o fator. Enquanto os outros estão fazendo o inverso, estão vivendo para comer. Não é o caso nosso. Agora, verifique o seguinte. A gente consegue adaptar o paladar à qualidade do alimento, ao paladar, à qualidade do alimento, consegue fazer uma alimentação prática e também econômica. Tudo isso aí, e aí você consegue ter uma boa saúde, tá certo? Então isso é um ponto importante. Agora, não esqueça, muitas pessoas estão precisando, não é de mais alimento, é de uma reeducação alimentar. Aprender a se programar com relação à alimentação. Esse é um ponto fundamental, é uma coisa muito importante. A minha sogra dizia assim: quer viver muito? Coma pouco. Quer viver pouco? Coma muito. Isso aí está bem enquadrado dentro dos padrões. Lembra que nós estivemos vendo a estatística. Está morrendo mais por comer errado e talvez por comer em excesso, misturado ali no meio das coisas, do que por comer ou por carência de alimentação. Então esse é um ponto que nós não podemos deixar de considerar. No mundo moderno, verifiquem, muitos estão preocupados em estudar música, estudar ciência, estudar tanta coisa aí, fazer academia, e tudo isso pode ser importante. Mas tem 4 coisas que você precisa aprender. Primeiro, uma noção de nutrição, pelo menos, arte culinária saudável, anatomia e fisiologia. Esses 4 pontos são básicos para quem quer gozar de uma boa saúde. Então, vamos levar em consideração isso aí. Agora, eu tenho um texto das Escrituras Sagradas que eu quero deixar com você rapidinho também. Está no Salmo 37, está no Salmo 73, verso 7. Então, verifique o seguinte. Olha que coisa interessante que nós temos que levar a sério. Diz assim: os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar. O salmista está explicando, ele está fazendo, no contexto, ele está mostrando a situação dos ímpios, das pessoas que não têm o temor de Deus, que têm uma aparente fartura, uma aparente saúde. Mas aqui ele descreve, mostrando depois no decorrer do texto, que esse quadro reverte. E eles caem em uma realidade desagradável, porque a saúde deles não existe. Eles estão pensando que tem saúde, estão pensando que tem fartura. Então, verifique, os olhos estão inchados, estão obesos, estão com excesso de peso, e é uma gordura doentia que ele está fazendo menção. Os olhos estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar. Então, lembra que nós mostramos num vídeo anterior a artéria obstruída pelo excesso de gordura, e aí vem um rompimento, vem um infarto, tá? Vem um AVC. Então, essa é a situação. Nós temos que entender que o que Deus pede para a gente restringir agora
é para o nosso próprio bem. O que é para evitar não é arbitrariedade de Deus, não. É para o bem meu, é para o bem seu. Vamos levar em consideração isso aí. Agora, verifique o que o profeta Isaías fala sobre o que comer. Isso aí vai ser um tema do próximo vídeo, mas vamos lá um pouquinho, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Isaías capítulo 55, verso 2. Olha que texto que diz. Aqui fala assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta. Por quê? Então, eu vou aproveitar e dar uma olhadinha bem rapidinho. Não esqueça que nas Escrituras Sagradas, quando fala de pão, ela faz uma conotação com 3 ângulos diferentes. O pão, ele pode referir ao pão do dia a dia. Esse que você faz em casa para comer com a sua família, ou que algumas pessoas correm à padaria para comprar. É o pão, tá certo? O segundo é quando a Escritura faz menção do corpo de Cristo como pão da vida. Tá certo? A Santa Ceia também dá uma imagem de pão. E o terceiro, aqui nós encontramos quando o profeta Isaías está fazendo menção não simplesmente ao pão, a esse pão do dia a dia, mas está falando em alimento, em nutrientes, em valor nutritivo, em refeição. Você pode estar comendo feijão, pode estar comendo verdura, pode estar tomando uma refeição e dá uma conotação de pão. É o seu pão nutritivo, é o seu alimento. Então existe isso, tá certo? E agora ele pergunta: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Meus queridos, aonde fica essa situação? Aonde estamos gastando o nosso dinheiro? Vamos ver se estamos gastando no que é pão ou não. Eu não preciso de falar para você que chocolate é nocivo à saúde e que não é pão. Eu não preciso falar para você que refrigerante é nocivo à saúde e não é pão. Eu não preciso falar para você que margarina não é pão e é nocivo à saúde também. Eu não preciso falar para você que o café é nocivo à saúde. Afeta, eleva a pressão, entorpece a mente, abala o sistema nervoso e tira o sono. Só para você ter uma ideia. Então, assim eu posso mostrar uma série de outras coisas que as pessoas estão usando. E é nocivo. Aonde fica essa situação? E leia, estuda, aprenda e coloca em prática para o seu bem. Você está gastando o dinheiro naquilo que não é pão. E Deus está perguntando: rapaz, como que é isso? Aí ele continua dizendo assim: e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Está notando? Você está se esforçando, está pegando o seu dinheiro, o esforço do seu dia a dia naquilo que não atende a sua necessidade. Depois gasta com o que não deve. Fica doente e vai levar o resto do pouco que sobrou para a farmácia e para o médico. Está notando como que é as coisas? Deus não gosta disso, ele fica triste. Ele continua dizendo o seguinte: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Ouve atentamente e comei o que é bom. Então, vamos, e por sinal, esteja atento para o próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre o que comer. Tá certo? O que é bom. Então, vamos estar atentos, vamos colocar isso em prática na nossa vida. E quando ele diz assim, e a vossa alma se deleitará com a gordura, não quer dizer que espera um pouquinho, você me disse que não posso comer margarina e agora está mandando comer gordura. Não é isso não. Nas Escrituras Sagradas, alguns textos como esse aqui, quando está falando de gordura, está referindo a pessoa ter fartura, ter variedade, ter qualidade, ter abundância de alimento. Agora, o fato de ter muito, de ter o bom, não quer dizer que por isso também vai esbanjar e vai ficar doente por comer em excesso. Não. Então, aí está o fator. Melhor é ter e saber usar. Esse é o ponto que nós não podemos deixar de considerar. Então, devemos estar atentos a este ensinamento, tá certo? É o que Deus pede para
o nosso próprio bem-estar. Agora, verifique o seguinte: nós devemos aprender, como nós estivemos falando na refeição, como nós estivemos falando no vídeo anterior, 3 refeições ao dia, 5 horas entre uma refeição e outra, a qualidade correta do alimento, são fatores, nada fora de hora, são fatores que irão contribuir para a sua saúde. E aí, o que vai acontecer de bom? Você vai economizar no supermercado com as bugigangas que não deve, você vai economizar no tempo de preparar a alimentação, você vai economizar no seu gás que está cozinhando que não é bom para a saúde, vai economizar na farmácia e vai gozar de uma boa saúde. Tem coisa melhor do que isso? Não. Pode ficar tranquilo. Agora, olha bem, para te ajudar eu vou fazer uma coisinha. Mais uma vez, vou colocar meu telefone, o WhatsApp, à sua disposição. Tá certo? Anota aí. DDD 81 982 070 077. Estou à disposição para lhe ajudar, para estar com você, para a gente trocar ideias, para a gente se fortalecer. E aí nós vamos estar juntos nessa caminhada. Esse é um ponto que vai ser bênção. Eu tenho me preocupado, eu tenho lutado, eu tenho pedido a Deus a cada instante para continuar levando a sério, praticando estes ensinamentos de saúde, para eu ter não só muitos dias de vida, parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida, muito bom, muitos anos de vida, mas anos de vida sem qualidade de vida, nada. Então, o que nós precisamos? De muitos anos e com qualidade de vida, para que possamos viver bem nessa terra, sermos instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas que precisam de ser abençoados e que Deus nos use nesse sentido e para que Deus seja glorificado. Assim tem sido a minha decisão no dia a dia. E você já tomou uma decisão dessa? Não é melhor ter saúde? Então peça a Deus, toma uma decisão. Senhor, pela tua graça, em nome de Jesus, eu quero zelar da minha saúde. Eu quero levar a sério. Eu quero ser cuidadoso. Eu quero fazer o melhor para que eu tenha muitos e bons anos de vida nessa terra, sendo uma bênção a benefício de nosso semelhante e mais, sendo um meio para a glorificação do teu santo nome. Agora, se você já tomou essa decisão como eu, então a cada dia precisamos renovar essa decisão. Senhor, me ajude a continuar firme, a não retroceder, a continuar sendo cuidadoso com a saúde. Que Deus te abençoe, que essa seja a sua decisão, que essa é a minha decisão. Que Deus conceda, no dia a dia, estarmos juntos nos preparando, vivendo bom nessa terra, nos preparando para a eternidade. Até a próxima semana, quando veremos o que comer. Que Deus abençoe.